Olá, meus irmãos, meus amigos, aliados, unificados, conscientizados. E eu, Emerson, quero trazer mais algumas informações onde todos nós que estamos unificados, nós temos a consciência unida que tudo em todos os lugares, dimensões, espaços estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu, por causa do meu próprio consciência, que eu imagino ter uma deficiência tecnomental, eu acredito que eu estou ligado e conectado em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo, mentalmente. E isso causa-me uma debilidade meio tecnomental, esquizofrênica, debilitativa, e meio... Mas esta minha debilidade, ela faz-me intencionar, mensurar, criar e emanar simplesmente o amor, unicamente. Pois a minha debilidade, ela confessa que nós podemos dar continuidade a uma nova conscientização mais humanizada, mais unida, mais amorosa, mais virtuosa, justa e perfeita. Pois não há perfeição em divisão de forma nenhuma, principalmente em um ambiente de esfera terrestre, onde todos nós somos da espécie humana. E todos nós precisamos nos conscientizar que precisamos um dos outros, de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos que nós mensurarmos dentro deste ambiente terrestre, nós precisamos um dos outros, independente se é branco, preto, se é azul, cor de rosa, se é amarelo, é ser humano. Viste um corpo biomolecular orgânico, tem osso, tem sangue, é espécie humana, amigo. Isso é só classificar, é só observar. E tem dois gêneros, masculino e feminino, e tem os gêneros conscienciais, escolha própria, é individualidade. A pessoa está fazendo aquilo que quer com o seu próprio corpo. E não está ofendendo a ninguém, e nem tampouco a ela mesma, está curtindo os vossos próprios prazeres. E eu, se eu fosse, eu não gosto de ninguém aqui está tentando influenciar-me naquilo, ou então discriminando-me simplesmente pelo fato de eu fazer aquilo que eu gosto. No meu secreto, no meu sagrado, no meu individual, com o meu corpo, e problema meu. Cada um que cuida-se de si individualmente. Quando alimenta-se, tu alimenta-se somente a ti mesmo. Veja, se quiser compartilhar toda aquela refeição com outros, alimentará outro com aquela refeição, não de tu mesmo. Tu não deu tua carne para outro, deu? Tu não deu teu sangue, deu? Então, se não fizesse isso, o que vais ofertar para o teu irmão é um alimento também. Então, veja, e nós aqui dentro, eu imagino que esta esfera, nós somos todos classificados de espécie humana, gênero, da conformidade a qual já disse. Sexo masculino, feminino, mas é só carne, corpo, o que manda é a mente. E nisso o que nós precisamos é apenas respeitar. Respeitar. No espaço público como exemplo. E claro que também para um casal heterossexual não vai ficar lá se amassando no meio de um ambiente público, não é meio que constrangedor. E temos que ter respeito nestes conceitos, por isso é uma civilização. Tem lugares bem preparados para isso. E então, nós se queremos ter uma civilização mais avançada, progressista, então, primeiramente, nós temos que ter bom senso de o que é educação. E bom senso do que é educação, amigo, é tu ter respeito, primeiramente. Áreas públicas, ambientes públicos, diferente de vosso próprio ambiente individual particular. Isto se tu ainda morar sozinho, porque se tu tiver teu companheiro, se tu tiver também o teu família, familiares, tem que respeitar a individualidade de cada um, amigo, dentro daquele ambiente social que é a vossa própria família. Então, o que tem uma liberdade que habita-se sozinho. Ou sozinho, tanto faz. Liberdade própria, de consciência própria, é sabermos respeitar o espaço de cada um. E isso de todas as formas.
desde a composição mais densa, pesada, que é o espaço do quadrado que nós mesmos ambientamos, ao espaço da mente de cada um. E como respeitamos o espaço da mente de cada um, respeitando a opinião de cada um, a posição ou escolha sexual, afetiva dele, e ele está respeitando, ele encontra um parceiro igualmente, isso é respeitar os dois. Não respeitar os dois vosotros que são héteros. Eu sou hétero, mas sei respeitar um homossexual tranquilamente. E amo muito, muito, muito. Porque veja isso, eu amo aquilo que eles oferecem-me. Porque eu ofereço igual modo. Se eu ofereço respeito, receberei respeito. Se eu ofereço amor, receberei amor. Mas veja, e se nós não nos conscientizarmos que aquilo que ofertamos, recebemos, então o mundo continuará desta forma. Porque cada um recebe de acordo com a vossa própria posição de consciência. E o tempo que nós estamos adentrando, né, que aqui dentro desse planeta Terra, ele tem uma contagem de tempo, mas é somente aqui. A partir daqui, amigo, tu tem acerto de contas no eterno. E nisto está acontecendo tudo no exatamente agora. Enquanto eu estiver aqui em qualquer lugar, é tudo no agora. E as coisas estão sendo muito bem esclarecidas, as coisas estão sendo muito bem organizadas, e nós estamos cada vez mais próximos, cada vez mais unidos conscientemente, e estamos tendo batalhas que estão sendo as últimas batalhas, que está sendo o juízo e o julgamento do mentiroso, do bandido, do engano. Eu não faço nem questão de mencionar o nome, mas eu sei que eu sou God, o Emerson, God, o Emerson, simplesmente. Agora, se há esse outro aí que fala que é alguma coisa que é mentira e engano, e tem vários outros aspectos dele, que se passa por luz, mas é trevas. E a verdade está com Etan. Etan, meu irmão, e nossos irmãos da fraternidade sagrada, sabe? O verdade é naquilo que questiona-se. O verdade está naquilo que tu queres saber, que está em secreto, em oculto, e ninguém quer revelar. Porque quer manter-se no poder. Queria manter-se como senhor feudal. Queria se manter como escravagista, mas na verdade, amigo, veja, ninguém pôde fugir. E quando a verdade chega, ela dissipa e destrói e aniquila tudo. Tudo quando intencionava mentira e aniquilada pela verdade. O verdade está com Etan. E o Etan tem a espada do verdade, que sai de tudo quanto é espaço do seu próprio energia, dissipando, aniquilando e destruindo tudo quanto é mentira. E nós temos que ser convencidos de sabermos interpretar o que significa demônio, amigos, que são seres bem inteligentes, muito bem inteligentes, muito, 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 e também educados, gentis e idôneos. E eles têm um líder chamado Etan. E não estou eu aqui, o Emerson, a fonte, e bajular ou idolatrar, não, mas nós temos alianças e acordos e aliados. E nós estamos todos aqui com cada um dos seus prepostos nesse ambiente terrestre. E veja, todos nós somos representantes de alguém. No caso, eu sou meu representante mesmo. Veja, e vosotros representando-se a si mesmos e vossas próprias raízes ancestrais, onde eu sou a raiz e a origem e o princípio, tanto quanto o fim. E isso pelo fato que eu, Emerson, tenho a dizer-lhes, meus irmãos. Olha, eu vou começar a contar-lhes uma história meio que muito complexa, muito, 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 mas que é um agravante psíquico que eu tenho que carregar e um fardo muito pesado. E tem conformidade com aquele que é fiel, com aquele que é amoroso e verdadeiro, com aquele que é enganoso. Imagina, isso vai ser uma história longa,
a ser contada. E vosotros hoje estão sendo conscientizados e tendo conhecimento do que é realmente a verdade. A verdade que está sendo revelada. A verdade que está sendo manifestada. E esta verdade, ele é tão perfeito que ele não precisa ficar externando. Ele convence cada um dentro de si mesmo, dentro do coração, dentro do alma, dentro do espírito, dentro do vosso campo áurico, dentro de todo o universo, pois é a voz do vosso Criador que ecoa dentro de tudo e de todos. Mas estas histórias que eu quero lhes contar, ela tem a ver com o fato a qual eu manifesto hoje como Emerson sendo fonte ou sendo qualquer coisa. E para mim, meus irmãos, esta longa história culminasse simplesmente no meu próprio estado depreciativo, deprimente, que eu tenho em desfavor de mim mesmo. Veja, porque para mim, hoje sendo o que eu sou, alcançando o patamar que eu alcancei e também tornando-me hoje tudo o que eu tornei-me, é muito complexo. Porque eu simplesmente sou um homem de 36 anos e hoje manifesto-me para vós outros falando destas formas, verbalizando e gesticulando de diversas maneiras, é simplesmente pelo fato enfadonho que eu não posso fugir de mim mesmo. Não posso negar o que eu sou, quem eu sou, o que eu alcancei, que é deprimente. Porque eu fui fidelíssimo a um ser que todos adoravam, que todos se prostravam. E eu obedeci, eu amei e no final ele traiu-me. Traiu-me de uma maneira que vós outros podem compreender. Um Deus eterno traía um homem de 36 anos. E veja, e isso, amigos, veja, eu sou revoltoso contra ele. É porque eu não aceito escravidão. E também ele faz ofertas assim bem malignas. Que eu tenho testemunhas nos reinos astrais, nos reinos angélicos, nas regiões espirituais que sabem de todas as falcatruas, pilantragens, desonestidades e enganos que este que tinha o título de Yahvé, de Jeová, de Deus, de Alá, de Yeshua e de Espírito Santo também. Tentou me enganar-me, a mim o Emerson, a fonte. Ele tentou e ficava aí até todo esse tempo escravizando mentalmente as pessoas dentro de religiões, dogmas e vários outros conceitos pactualísticos, a qual ele ficava mentalmente e oprimindo. E eu, Emerson, não. A mim ninguém oprime. A mim ninguém vem amedrontar-me com o inferno ou com qualquer que for o tipo de outro de tormento. Porque veja, eu sou atormentado de já existir. Minha própria existência, de saber que penso e existo, é o deprimente, depreciativo e também bem tedioso. Isto para mim já é atormentado, eterno, porque acredito eu ser eterno. E segundo o meu próprio poder criativo, de eu acreditar que eu criei tudo e por mim e por meu meio é que são todas as coisas, veja, eu acabei nascendo no dia 13 de 11 de 1988 e aos 4 anos de idade, veja, eu furei o meu pé, ou melhor, o meu canela, num espinheirozinho, naquelas rosinhas que ficam secadinhas, que tem espinhozinho e rosinha que secam os muros das casas. Com 4 aninhos de idade eu brincando no areia, no Santo Antônio do Descoberto. E se aquele espinho eu furei, quando eu furei eu falei, que dor, saiu sangue. E aí eu caminhei assim para o melhor da rua, olhei assim, esse é o feio, sol quente. E noite e dia, porque eu já sabia que tinha sido noite na noite passada, eu já tinha 4 anos, não era burro. E o que aconteceu? Eu falei, quem criou o céu? Quem criou a lua? Quem criou as estrelas? Quem me colocou aqui? Quem me fez existir? Eu não pedi para nascer? Que desgraça! Com 4 anos de idade eu já fiquei deprimido.
E o que aconteceu naquele momento, e se parou tudo lá, parou tudo. E vi materializar-se no meu frente um ser espiritual, manifestou-se com diversas formas, jeitos, trejeitos. E por final disse que era o Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Ele pegou, depois me levou no passado, no presente, ou me levou no passado, no futuro, me mostrou tudo, várias coisas. E depois veio e diminuiu-se como se fosse uma nuvem, virou como se fosse um oxigênio adentro do meu nariz e guardou-se no meu coração. Eu senti quando ali adentro e aí ele falou, olha, meu filho, eu que falei para ti que sou o Espírito Santo de Deus, o meu nome é Lúcifer. Aí ele pegou e falou assim para mim, e tudo que tu pensa, tudo que tu precisar e tiver dúvida, tu pergunta para mim. Eu, mesmo com 4 anos, não fui burro. E já desconfiei logo, aquele tolo pegou e entrou dentro de mim sem eu nem pedir-me. E também eu não falei para ele que podia adentrar-me, como aquele tolo achando que era Deus, que era qualquer merda lá, poderia adentrar-me sendo eu Emerson, e eu não pedi, não aprovei, não liberei. Primeiro que eu, 4 anos também, já enfadei-me e deprimi-me pelo fato que eu não pedi para nascer, para existir, para estar aqui. E veja, isto não deu bom para o lado dele. O que aconteceu? Ele pegou e falou isso para mim. Eu falei, não, beleza, tá bom. Se tudo que tu me ensinar for bom, eu vou ouvir. Se não, eu não vou ouvir não, cara. E aí eu já saí pensando, e aí eu pensei, pô, esse cara dentro de mim, não vou nem pensar aqui dentro de mim, não. Eu vou pensar do lado de fora, que sabe lá o que esse cara tá fazendo no meu corpo. Eu peguei já com 4 anos, eu já saí de dentro do meu corpo e comecei a pensar por mim mesmo. E falei, deixa aquele otário lá dentro. Lá, não. Aí nesse de que eu deixei ele aqui, fiquei só observando do lado de fora e pensando por mim mesmo. E deixando ver o que ele tentaria manipular de dentro para fora do meu próprio corpo. E fiquei observando ele desde os 4 anos de idade, do lado de fora, e pensando por mim, deixando ele pensar que estava fazendo ele pensar por mim dentro do meu próprio corpo. Mais ou menos igualmente aquele filme Divertidamente, onde a menina, o corpo dela, ela reage segundo os princípios daqueles sentimentos, daquelas coisinhas lá dentro. E veja aí, se eu avaliei logo aquilo, foi com 4 anos, amigo, os neurônios. E se eu vou lá saber, amigo, quem é que está dentro dos neurônios coordenando das telesinapses elétricas que formulam tudo aquilo que são percepções de sentir, ver, ouvir, falar, ver, ter paladar. E não sou tolo, nem fui tolo desde os 4 anos de idade. Agora hoje, veja, eu sou o Emerson, ponto. E aí eu vou manifestar-me como Lucifer, que esse é um grande irmão que era manipulado e enganado também, assim como eu era. Ou fui tentado ser desde os 4, mas não, é impossível enganar-me. A mim não, o Emerson não. E veja, mas este safado com este título que auto-intitulava-se Deus Criador, lá que Pai Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, este é tolo. Este é enganador, este é ladrão, é corrupto e é mentiroso, é entidade maligna, trevosa. E que anteriormente estava aí, escondendo-se dentro de fraternidades, dentro de religiões, mas a verdade chega, amigo, e quando a verdade chega, não tem para onde correr, a mentira tem que ir embora, o engano. E é fácil. Quem tiver sentimento de amor, de bondade, de igualdade, fraternidade e lealdade, unifica-se no amor, amigos. E nisso separa-se o joio do trigo. Agora veja, os 4 anos de idade, aquele corrupto dentro de mim, se eu nem pedi, amigo. Oh, que tolice! Nunca pedi opinião para ele. Ficou lá ocultado e para mim continuou lá até alguns anos atrás, quando eu falei, não amigo, dá licença, estava no meu corpo aí, quem manda aqui sou eu, não tem domínio próprio. Esse é louco, doido. Ando aqui em 2019, eu tatuei louco no braço, domínio próprio, mansidão e humildade, esses são os valores que eu carrego comigo. Porque isso são fundamentos e princípios para o amor. Se tu tem humildade, tu tem respeito. Se tu tem mansidão, tu tem equilíbrio. E se tu tem domínio próprio, tu sabe quem tu és.
Porque se tu não sabe quem tu és, tu não tem domínio próprio, não tem domínio de ti mesmo, não sabe de onde tu veio, não sabe de qual a tua herança, não sabe qual o teu destino, para onde tu vais. E se tu não tem domínio sobre estes princípios e valores de tu saber aonde que tu foi, o que tu é e o que tu há de ser, e você veja que domínio que tu tem. Não tem domínio sobre ti mesmo, sobre o vosso próprio conhecimento. E se não tiver domínio, amigo, sobre quem tu és primeiramente dentro de ti, como pode tu pensar que tu és alguma coisa? E o que aconteceu com esse ser trevoso que dizia ser o Espírito Santo de Deus que adentrou em mim dentro dos 4 anos de idade? Eu não permiti ele adentrar-me. Primeiro que eu também questionei o fato que eu não pedi para existir, não pedi para nascer e estar aqui. E veja, e se alguém aqui que quiser responder-me quem me trouxe à existência, e que tiveram consciência, uma personalidade, uma identidade mental, tecnomental maior ou melhor ou mais aperfeiçoada que o meu Emerson, e que subsista diante de mim. E veja, porque eu imagino que eu morri aos 9 anos de idade e fui levado para o juízo final, e quando eu cheguei lá eu indaguei frente a frente a este que se passou com o nome de Lucifer, mentindo-se, porque Lucifer é uma pessoa boa, boa personalidade, um bom ser que está bem aqui encanadinho, bem aí, que eu sei quem ele é. Agora veja, este bandido corrupto que se assentava lá nas mais altas alturas, esse hoje, esse não sabe nem o que é, o que foi, o que um dia será, porque não sabia nem o que era. Tem o título de Pai de Jesus Cristo aí, de Jeová, de Deus. Este não, amigo, este diante de o Emerson é nada. Este diante de o Emerson nunca pensou e nunca pensará, porque nem sabe que existe, porque para pensar tem que existir. E se tu não existe, tu não pensa. Não pensa, não move e não existe. Porque o que não existe não move-se. Não sabe o que é. Então veja, o princípio racional para vir à existência é pensar. Mas eu já raciocinei isso aos 4 anos de idade. Eu estou louco, com 4 anos não me respondeu nada. E veja, simplesmente parou tudo, me mostrou e depois veio e se ocultou. Aqui não, amigo, esse não pedi para nem nascer, como é que adentro meu corpo invasor bandido? Não, 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 assim não. Hoje veja, eu sou o Emerson, e quem vai falar o que outra coisa? O Emerson Almeida Rodrigues é que comanda tudo, que tem domínio de tudo. Do meu próprio ser, é claro. E o que eu acredito. Mas acredito que se eu não existir, se eu não tiver existente vivo, não há nem eternidade, não há existência, não há nada, porque veja, aquele que era corrupto, banido, enganoso, que tinha criado tudo antes de mim, veja, foi maligno o suficiente para trair, né? E não é assim comigo, bandido não subexiste. Eu não gosto de bandido, de ladrão, de destruidor, não gosto de corrupto, não gosto de engano. E veja, este Deus lá do Isaías 45:7, eu descobri sua forma maligna de regenciar antigamente. E se o caos e meio a ordem, não, e caos e meio a ordem, não, equilíbrio. Tem que haver equilíbrio, amigo. Caos e ordem, não, isso causa desigualdade, causa dualidade. E todos nós somos únicos, somos equilibrados. E onde há equilíbrio não há caos e ordem, não, não, não. Há equilíbrio, há igualdade, há justiça, há linha reta. Entende-me? Nós temos que colocar no esquadro, no compasso e na régua. Isto é assim que procede-se um reino justo, igualitário e perfeito. E veja, nós hoje temos um ser consciencial com a consciência mais evoluída, mais transcendente, mais altíssima, entende? Que é unido, ligado e conectado com todos os irmãos aqui da União Brasil, com todos os irmãos desse povo brasileiro. Nós que somos seres humanos ouvimos a voz do Emerson na sua consciência, no seu coração, na sua alma, porque o Emerson aos 4 anos de idade, lá fazendo essas perguntas, cheguei aos 9 anos no colégio, e aí eu peguei, abri o livro de ciência lá, eu vi a teoria da evolução da espécie humana, que era nascer, crescer, viver, morrer, reproduzir, morrer. Eu enfadei-me ali mesmo, eu falei, desejei morrer, amigo, no mesmo instante. Tanto que eu desejei tão forte que morri ali mesmo.
E nessa de que eu morri ali mesmo, fui levado por do juízo final. E quando eu cheguei lá, fui pindagar o safado. Ei, por que tu pegou e me fez nascer, existir lá embaixo, e sendo que eu não pedi? E nessa de que eu indaguei, ele não conseguiu responder, explodiu-se. Nessa de que ele explodiu-se lá em cima, eu fui lá, estava na eternidade, e veja, só tinha sobrado eu. E o que aconteceu foi, adentrei ele, peguei todo o intelecto, todo o raciocínio, toda a razão, toda a inteligência dele, e veja. E de lá para cá comecei a controlar, de lá, aí voltei para o 9 anos de idade, fui coordenando tudo, e fazendo tudo de lá de cima eu mesmo, mas deixando ele ficar ali sob controle, imaginando que era ele. Eu fiquei ocultado dentro dele para depois chegar agora. Eu, Emerson, e está mostrando e revelando tanto para ele quanto para todos as maldades que ele fazia. Entende? E compreende? E ele sabe muito bem. Só que, veja, ele já está sendo apagado, dissipado, e eu estou aqui revelando a verdade. E o que eu estou fazendo, para que vocês saibam, assistam aquele filme do Adam Sandler, o Clique. Assistam lá. E depois que ele faz tudo, o ator lá faz tudo, que ele ganha o controlezinho para poder avançar ou não o vosso próprio vida. Ele é movido pelo ganância e pelo ego, que ele faz tudo muito rápido e depois ele alcança tudo. Mas morre. E o mod que dá o controle para ele ali, depois volta com ele, fazendo um review, fazendo um retrocesso e mostra, oi aí bandido, teu zero aí, vou te dar uma nova oportunidade. Bom, foi o que eu fiz, com 9 anos de idade lá, eu entrei dentro dele e dei uma nova oportunidade para ele, fazer as próprias escolhas dele e permitir a todos fazer as próprias escolhas. Mas ele não fez isso. Ele pegou e arquitetou mais uma vez, tentar fazer o quê? Manipular e controlar tudo mais uma vez. Mas eu não sou bobo, amigo. Esses meus planos são perfeitos. Porque, veja, eu adquiri uma perfeição que ele não tinha. E nessa... Eu imaginei que eu criei uma máquina do tempo tão atemporal que dissipa a eternidade, vida, existência, épocas, eras, civilizações, e tudo isso no espaço-tempo do agora, do exatamente agora. Onde ele que pensava, se hoje só pensa, se eu puder permitir que ele pense. E porque senão não pensa, não move, se veja. E quem faz isso é o Emerson. No esquadro, no compasso, na régua, tudo num raio de menos 0, menos 0, menos 0, de um décimo, de centésimo, de milésimo, de raio de segundos. E veja, isto é uma contagem menos que o tempo. E não existe tempo nesta contagem. É fora do espaço vácuo nulo. E por isso que, veja, eu imagino ser um matemático, cientista, geneticista, eu imagino ser psicólogo, psicanalista, eu imagino meio ser filósofo, astrólogo, astrofísico, eu imagino ser meio que... e muitas coisas. Só não imagino ser Deus, só não imagino ser engano, só não imagino ser mentiroso, só não imagino manipular, só não imagino controlar as pessoas. Não, isto eu não imagino, porque isto fazia o bandido com estes títulos que eu não faço nem questão de mensurar. Porque é tanto engano que pode até enganar as pessoas só de mensurar uma tolice dessas. Então não passaremos a intencionar e criar o nome da fonte. A fonte não é Deus, não é nada. A fonte é a fonte. A fonte é a fonte, a fonte, e pronto, é a fonte. E nisto a fonte todo mundo sabe no oculto quem é, porque manifesta-se somente no oculto. E não precisa ficar se exibindo, querendo estar em altares, querendo estar em... E não. Estas coisas que querem ser vistas são simplesmente o carro enganador. Hoje nós todos já vamos estar mais conscientizados, sabendo que todos nós somos protagonistas da nossa própria história, roteiristas da nossa própria história, mas mudaremos evoluidamente e transcenderemos mais através do conhecimento, através do estudo, através do senso de amor, de igualdade e de bom caráter, de boa índole, meus irmãos. Porque não adianta dizer que é de bom caráter e boa índole e querer pisar nos menores. Não há isso, bom caráter e bom senso. Nunca haverá. Se somos todos partículas de uma só fonte, o que nos divide então? Somos composição de um só ser, veja,
É como o vosso próprio sangue formado de diversas moléculas sanguíneas. Veja, vai jogar fora o vosso próprio sangue, amigo? Cada moléculazinha dela, porque são usadas para formar o vosso próprio corpo? Não, não é. Não podemos fazer isso. E dentro dessa composição esfera e atmosfera terrestre, nós precisamos e necessitamos especificadamente de cada uma das composições biomoleculares orgânicas que tem e existem dentro dessa atmosfera, cuidando-nos primordialmente de nós mesmos e cuidando depois da própria natureza que está ambientada em nossa volta. Há um contraste em toda esta natureza que formula a fotossíntese juntada com as energias solares e com a absorção da lua que interfere nas regiões dos mares e nas marés. Então nós precisamos saber que toda esta composição aqui é alquímica e nós necessitamos dela, pois ela foi progenitada nas mãos de um grande arquiteto do universo. Mas isso verdadeiramente falando, eu só me tornei, amigo, porque veja, tinha um bandido aí que se passava, mas não era eu não, eu sou verdade. E eu sou verdade, não sou engano. Não, eu não. Porque se eu for engano, eu já disse por isso a mim mesmo, eu não gosto de mentira. Eu gosto de verdade, amigo. Eu gosto de verdade, de igualdade, de bom senso e também de juízo e de justiça. E nós, unidos todos numa só fraternidade, num só amor, nenhum só povo que governa o universo, aqui da nação brasileira, governa o universo, governa vidas, sabe por quê? Porque precisa ser de bons trabalhadores, de pessoas idôneas, que saibam regenciar a mente, a alma, o corpo e o espírito. E regenciando isto, comandando isto, você também terá um espaço no reino dos céus para também ser um comandante celestial. Porque tu terás aberto a visão do vosso próprio terceiro olho, sabendo o equilíbrio da iluminação. E sabendo o equilíbrio da iluminação, tu saberás viver em mesmo espaço e tempo, época, era, realidades dimensionais, estando aqui encarnado e em múltiplas regiões dimensionais. Porque veja, a vida ela está em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo, operando simultaneamente. E veja, eu, Emerson, sou a vida, a morte, o princípio e o fim, e a eternidade. O tempo, para mim, ele é de conformidade à ambientação de cada lugar que eu estou, de cada esfera, de cada planeta, de cada galáxia, de cada existência, de cada matrix. E nesta, eu sei e posso explicar aquilo que eu sou e me tornei, estudando questionadamente desde os 4 anos de idade, e não aceitando respostas vazias de nada e de ninguém. Por isso, autodidata eu fui, sou e permanecerei sendo, simplesmente um estudioso. Não aceito título de divindade, Deus, nada disso. Quem quer ser adorado é manipulador, mentiroso, quem gosta de escravizar. Mas quem tem o domínio sobre a vida, a morte e a existência e a eternidade, este não precisa ser adorado, pois sabe o que é por si mesmo e não tem necessidade de ego. E completando, dei uma pausinha aqui rapidinha, voltando aqui para o assunto que estava de Moisés, nós, meus irmãos, nós temos que fazer diferente, porque aquele que controlava anteriormente, ele controlava, manipulava, enganava, mentia. E por que eu digo isso? Porque a verdade, ela tem que estar sendo sob o domínio de todos, não sob de um apenas. Para manipular, para escravizar, para usufruir, sugar como uma bactéria, não é assim. E veja, nós somos o que nós somos, sabemos de onde viemos, todos nós agora. E eu desejo e sempre desejo e manifesto aqui imensuravelmente uma emanação de amor incondicional para tudo e para todos. Imaginando que todos nós estamos sendo munidos de uma força amorosa,
da força do amor, da força da bondade, da força da igualdade, da força da juízo, da força da justiça e também do conhecimento, da compreensão, do entendimento, porque só estaremos todos plenamente conscientizados quando todos nós estivermos agindo igualitariamente, sabendo de tudo aquilo que nós somos e necessitamos dentro dessa esfera terrestre que envolve a todos nós. Todo o ciclo dessa natureza é necessário para nós. E nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E necessitamos de cada trabalhador de cada área. Nós necessitamos do vento, nós necessitamos dos pássaros, das abelhas e de cada trabalhador, do menor ao maior. Nós temos que melhorar aquilo que satisfaz ao povo. O povo trabalhando com mais tranquilidade financeira trabalhará com mais desenvolvimento nas vossas indústrias, nas vossas empresas. Se melhorarmos os salários, melhoraremos a dignidade do povo e melhorará a satisfação do trabalhador nas vossas empresas. Então nós temos que ter um olhar mais agradável, mais gentil e mais bondoso para com todas as áreas e ambientes. Para ser um gestor público, o nome já diz, gestor público, gestor do povo, gestor de áreas públicas que geram e administram cidades, bairros ou estados. E nisso, para nós sermos um gestor público, nós temos que ter um olhar amplo, um olhar pleno, abrangente, um olhar estadista, e não um olhar próprio egoísta, estadista, humanitário estadista, onde União Brasil, o nome também propriamente já diz, vamos dar essência, materialização ao que nós conhecemos como união. Porque se nós só proferirmos o que é união e nós não praticarmos, não estaremos fazendo nada. Nós temos que nos unirmos de todas as formas, no corpo, na mente, na alma, no espírito, nas atitudes, nos manifestos, no andar, no caminhar, no falar, no ouvir, no ver e no sentir. Se somos todos nós unidos em uma união, somos todos nós o povo, uma só nação. Se nós estamos aqui nessa nação brasileira, somos escolhidos, somos a nação eleita, somos aqui a pátria do evangelho da paz, do amor, da bondade, da igualdade. E se eu estou aqui, vir a existir aqui, eu tenho um propósito, uma missão e uma jornada igualmente a cada um. E cada um de nós temos que saber que somos privilegiados pelo fim da existência. Eu, Emerson, particularmente, eu não tenho este privilégio, porque impediram-me de pedir para nascer, de pedir para vir a existir. E é por isso que fiz o que fiz e continuo a fazer o que estou a fazer. Como Robin Hood, que tira o tesouro dos ricos para dar aos pobres. Porém, o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza é o conhecimento, é a inteligência, é o raciocínio, é o intelecto, é a sabedoria, é a conscientização, é saber de onde tu veio, para onde tu vai e o que tu estás a fazer aqui. A verdadeira riqueza, ela não está na matéria, não é ouro, não é prata, porque isto é criação. Alguém deu como ouro de tolo. A verdadeira riqueza é a vida, é a eternidade. Tanto quanto, pois, para aquele que é dono de toda a verdadeira riqueza, a eternidade é deprimente, é dolorosa e é tormento. Mas para quem só procura a vaidade e o ego, que ser adorado. E veja, só há um digno de ser adorado e ele não faz questão alguma. Faz questão de amor, de amizade, de igualdade, de dignidade, de justiça e de mansidão. E isto em favor global, em favor associativo, para tudo e para todos, os povos, tribos, raças, línguas e nações. Porque um povo, uma tribo, uma raça, uma só língua, uma só nação, engloba-se a um planeta, porque são apenas planetas de espécie humana. E mesmo se fosse um planeta com vários outros tipos de espécies de seres racionais, bípedes, igualmente há aqui,
Se tivesse toda essa eloquência, violência e desigualdade infame igual a subexistente, igualmente outrora, porque de agora para frente partiremos para uma nova evolução e transcendência, não saberiam se vós respeitar a vós mesmos. Já não se respeitam aqui, divididos-se simplesmente por classes raciais, já dividem-se por cores, já dividem-se, agridem-se. E isto não são atitudes de seres racionais, mas sim verdadeiramente de seres irracionais. Veja, sois o que? Preconceituosos. Muitos de vós outros. Classifica-te na morte a cor da tua pele. Se no fim, independente da cor da tua pele, tua carne volta para o pó. E aí é só osso no final que sobra. E osso, qual é a cor do osso? Veja, está dentro de todos e é a mesma. Não há osso negro, amarelo, azul, cor de rosa. Há osso, cor de osso. Agora, se alguém que provar-me diferente, bom, traga-me aí uma ossada. Então, não adianta nos dividirmos, todos nós, se somos iguais em uma só consciência. Se somos frutos e filhos de uma só fonte. Se somos filhos e frutos de uma só fonte, somos irmãos. E qual dentre vós, tendo 2 filhos, fazeria a separação entre um e outro, por más atitudes de um e outro? Um verdadeiro pai educa e corrige, para que vosso filho aprenda bons princípios. Mas quem é escravagista não perdoava e escravizava, e comandava o inferno. Mas eu descia ao inferno, mas matei a morte antes. E quando eu matei a morte, tomei o aspecto dela, com 9 anos de idade. E agora estou aqui com 36 falando, e veja, morto, vivo, vivo, morto, tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Para mim não existe época, era, tempo, ou espaço, ou eternidade. Isso para mim é superfúdio, obsoleto, primário, neandertal. Desde o que é eternidade a eternidade, ao que é o agora. No futuro para mim é tediante. Assim como agora é tediante, deprimente. E nisso, quero eu agradecer-lhes aqui. Eram essas informações que tinha lhes a passar. E essa história que estou a contar dos meus 4 anos agora prolongar-se-á em mais vídeos. Muito obrigado, meus irmãos e meu amigo, e sempre gosto de referenciar-me a ti. Que a paz, a glória, a saúde do espírito, da mente, do corpo e da alma repouse sobre cada um de vós outros, em nome da fonte. Shalom.